Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is He? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Whether you're a church member, you may be just as religious as you can be, and just as full of the devil with it. That's right. Quer seja membro da igreja, você pode ser tão religioso quanto possa, e com isso, igualmente cheio do diabo. Isso mesmo. If you doubt the Word of God, every word of it to be true, it's the devil telling you that. Certainly it is. Se você duvida que a palavra de Deus, cada palavra dela é verdade, é o diabo lhe dizendo isso. É sim. That's rude. But it's high time, that some little sissified preacher got his rubber gloves off and preached the gospel the way it's wrote. And quit trying to petty around with some seminary experience. Isso é rude, mas está na hora, mais do que na hora, de algum pregadorzinho delicado tirar as luvas de borracha e pregar o evangelho da maneira que está escrito e parar de tentar abrandar as coisas com a experiência de seminário. I always felt sorry for an incubator chicken. A chicken that was born in an incubator chirps and ain't got no mammy to go to. Sempre tive dó de pintinho de incubadora. Um pintinho que nasceu em uma incubadora, pia e não tem mãe a quem ir. That puts me in mind of a seminary preacher that don't know no more about the Word of God and what the seminary said. Chirping and no mammy to go to. Isso me faz pensar em um pregador de seminário que não sabe mais sobre a palavra de Deus do que aquilo que o seminário disse, piando e sem mãe a quem recorrer. But when you're really born under the wings of His grace and power, you'll agree with every word He said is the truth. And when God moves in the supernatural, your heart will hunger right to it. Mas quando realmente nasceu sob as asas da sua graça e poder, você concordará com cada palavra que ele disse ser a verdade. E quando Deus se mover no sobrenatural, seu coração irá com fome a isso. You won't get off on the side and say, mental telepathy, a devil, Beelzebub. I don't believe that. My church don't teach it. Você não vai se afastar e dizer telepatia mental, um diabo, Beelzebu. Não creio nisso. Minha igreja não ensina isso. You'll say, God be praised forever, or you're filled. You can't stay empty. Empty is idleness. Dirá, Deus seja louvado para sempre, pois você está cheio. Você não pode ficar vazio. Vazio é ociosidade. That's what's the matter with the converts today. As soon as you get converted, you start idling around. You ought to be over there on your knees, seeking God for the baptism of the Holy Ghost, to be filled up. Esse é o problema com os convertidos hoje. Assim que se converte, você começa a andar ocioso por aí.
Você devia estar lá, de joelhos, buscando a Deus pelo batismo do Espírito Santo para ser cheio. Then you've got a wall, His blessed presence with you. And when the enemy comes in like the lion in the den that night with Daniel, the light of God shines out and he gets away from you. Então você tem um muro, sua abençoada presença com você. E quando o inimigo entra, como o leão na cova aquela noite com Daniel, a luz de Deus brilha e ele se afasta de você. If the good man of the house hasn't got it garrisoned, certainly. Se o pai de família não a guarneceu, certamente. Now, united, on the day of Pentecost, or just before it, the disciples had all been cleaned out. All their sins had been forgiven. Agora, unidos no dia de Pentecostes, ou pouco antes disso, todos os discípulos foram limpos, todos os seus pecados foram perdoados. And Jesus the shepherd, the old hen as it was, as he said he would have gathered him as a hen his brood. E Jesus, o pastor, a galinha mãe, por assim dizer, como ele disse que os teria juntado como uma galinha, sua ninhada. Then when the spirit of the devil was kept away, waiting for the filling time. Então, quando o espírito do diabo foi mantido à distância, esperando pelo tempo do enchimento. And yet in all that just 12 men, one of them got the anointing of the devil. And after he had seen Jesus do all those fine works. E no entanto, em tudo isso, apenas 12 homens. Um deles recebeu a unção do diabo, e depois de ter visto Jesus fazer todas aquelas boas obras. He was the very one that led the soldiers to put a rag around his head and hit him over the head with a club or a stick and say, "Tell us who hit you, we'll believe you." Ele foi o mesmo que levou os soldados a colocar um trapo em sua cabeça e bater-lhe na cabeça com um bastão ou vara e dizer, dize-nos quem te bateu, creremos em ti. After following Jesus and seeing his miracles and hearing, depois de seguir Jesus e ver seus milagres e ouvir, the Jew come up and Jesus tell him who he was, where he had come from. O judeu chegou e Jesus lhe disse quem ele era e de onde veio. After seeing all that, this same man doubted it. After seeing him at the well of Samaria with the woman, tell her sins. Depois de ver tudo isso, esse mesmo homem duvidou depois de vê-lo no poço de Samaria com a mulher, contar-lhe os seus pecados. And hear the Pharisees say, he's a fortune teller. E ouvir o fariseu dizer, ele é adivinho. And then, after seeing the lovely Jesus, the woman touching his garment and being healed, he still wouldn't believe. E então, depois de ver o amável Jesus, a mulher tocar sua roupa e ser curada, ele ainda assim não creu. And permitted a spirit of unbelief to come to him because he was instructed on the outside. See what I mean? E permitiu que um espírito de incredulidade viesse a ele, porque fora instruído por fora. Estão vendo o que quero dizer? Oh, what a horrible thing unbelief is. And yet people profess Christianity sitting with that in them. Oh, que horrível é a incredulidade. E ainda assim, as pessoas professam o cristianismo, permanecem com isso nelas. Heady, high-minded, the Bible said in the last days. Obstinadas, orgulhosas, disse a Bíblia, no último dia. Do I feel strange about it? No, sir. It makes me know this, that the end time is at hand. For the Bible said the Spirit speaks expressly. Sinto-me estranho com relação a isso? Não, Senhor. Faz-me saber disto, que o tempo do fim está próximo. Porque a Bíblia disse, o Espírito expressamente diz. You know what the word expressly means? That in the last days, that's this, peerless times shall come, for man shall be lovers of theirself. Vocês sabem o que a palavra expressamente significa? Que nos últimos dias, que são estes, sobrevirão tempos trabalhosos porque haverá homens amantes de si mesmos. I'm Dr. P.H.D. Jones, and my
My seminary experience, I have all my degrees. I am a LL-double-LD. Our pastor is all this, that. That don't have one thing to do with God. Sou o Dr. PhD Jones e minha experiência de seminário, eu tenho todos os meus diplomas. Sou um LLD. Nosso pastor é tudo isto, aquilo. Isso não tem nada a ver com Deus. I had a man come not long ago, said, Brother Branham, I can plaster your wall with degrees. Não faz muito, um homem veio e disse, Irmão Branham, posso cobrir sua parede com diplomas. And said, every time when I got my doctor's degree, I thought I'd find Christ. E disse, toda vez que recebia meu doutorado, eu achava que encontraria Cristo. When I got my literature degree, when I got my bachelor degree, I hunted for Christ in all of it. And I haven't found Him yet. Quando recebi meu diploma de literatura, meu bacharelado, procurei Cristo em tudo isso e ainda não o encontrei. He says, has the teacher's been wrong? I said, Christ is not known by these theological degrees, but He's known in the person of the Holy Ghost which come down on the day of Pentecost. Disse, foram os professores que estavam errados? Eu disse, Cristo não é conhecido por esses diplomas teológicos, mas é conhecido na pessoa do Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes. And the man fell across my coffee table in my dining room and there received the Holy Spirit. Amen. E o homem caiu sobre minha mesa de centro na minha sala de jantar e lá recebeu o Espírito Santo. Amém. On the field tonight, preaching divine healing, which is one of the outstanding men of the day. Está no campo esta noite pregando cura divina, o qual é um dos homens de destaque hoje em dia. What did the church do? Excommunicating. Right quick. O que a igreja fez? Excomungou-o rapidamente. Blessed are you when they put you out of the synagogues and things for my name's sake. Bem-aventurados sois vós, quando vos expulsarem das sinagogas e tal, por causa do meu nome. Well, the Bible said, they'll be heady, high-minded. When? In the last days. Lovers of television, pleasures more than the lovers of God. Truce breakers, false accusers. O que a Bíblia disse? Serão obstinados, orgulhosos. Quando? Nos últimos dias, mais amigos da televisão, deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores. Now I tell you, don't you go down to that meeting because there's nothing to it. False accusers. The Bible said so. Agora vou lhe contar, não vá àquele encontro porque não tem nada de especial. Caluniadores, a Bíblia disse isso. Having a form of godliness, but denying the power thereof. What power is that? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Que eficácia é essa? The disciples asked, just a moment. The disciples asked this question. When they seen that Judas had betrayed him and everything was at hand, they said, Lord, wilt thou at this time restore the kingdom to Israel? Os discípulos perguntaram. Só um momento. Os discípulos fizeram esta pergunta quando viram que Judas o havia traído e tudo estava próximo. Disseram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Watch what he said. It's not for you to know that hour, but go up to the city of Jerusalem, and you shall be endued with power from on high before you can be a witness. Observem o que ele disse. Não vos pertence saber essa hora, mas subi para a cidade de Jerusalém e do alto sereis revestidos de poder antes que possais ser uma testemunha. A witness has to know something. A witness has to have an experience. And you cannot be a witness of Christ until the Holy Ghost has baptized you. Uma testemunha precisa saber algo. Uma testemunha tem de ter uma experiência. E você não pode ser testemunha de Cristo até que o Espírito Santo o batize. Jesus would not permit His disciples to preach the gospel until they received the Holy Ghost, yet they had been honored to walk with Him 3.5 years.
Jesus não permitiu que seus discípulos pregassem o Evangelho até receberem o Espírito Santo. No entanto, tiveram a honra de andar com ele 3 anos e meio. Though they were holy men, accepted in his sight, but he would not let them go preach until they waited up there and got all the differences out of them, and then the Holy Spirit came. Embora fossem homens santos, aceitos aos seus olhos, mas ele não os deixou ir pregar até que esperassem lá e tirasse todas as diferenças deles, e então o Espírito Santo veio. What the world needs today is that same filling. When the dumping out comes, it needs a filling. É desse mesmo enchimento que o mundo precisa hoje. Quando o esvaziamento vem, precisa-se de um enchimento. What does that filling do when it comes in? Where you have doubt, it brings faith. Where you have indifference, it brings love. Where you had hatred, it brings fellowship. O que esse enchimento faz quando vem? Onde você tem dúvidas, traz fé. Onde tem indiferença, traz amor. Onde tinha ódio, traz companheirismo. And then when the church of the living God someday will be united under one great head, and that will be the head of God. E então, quando a Igreja do Deus Vivo algum dia estará unida sob uma grande cabeça, que será a cabeça de Deus. God, in the unity of the body of Christ, will be the governor and the king and the Lord over the entire church under his control. Then she will be received up. Deus, e em uma unidade do corpo de Cristo, será o governador, o rei e o Senhor sobre a igreja inteira, sob seu controle. Então ela será recebida em cima. Today, all of the towers of Babel they may build, all of the rockets they may find, all of the socialism and communism that they may stir up, all the ecclesiastical systems will fail. Hoje, todas as torres de Babel que possam construir, todos os foguetes que possam encontrar, todo o socialismo e comunismo que possam atiçar, todos os sistemas eclesiásticos fracassarão. But in spite of all of it, God will have a church united under His King, under His kingship, by the baptism of the Holy Ghost. Mas, apesar de tudo isso, Deus terá uma igreja unida sob o seu rei, sob sua realeza, pelo batismo do Espírito Santo. Jesus said, "These signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils, speak with new tongues. If they take up serpents that should drink any deadly thing, it will not harm them. They'll lay hands on the sick, they shall recover." Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se pegarem nas serpentes ou se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Great signs and wonders, the works that I do shall they do also. Even more than this shall they do, for I'm going to the Father. Grandes sinais e maravilhas. Também farão as obras que eu faço. Até mais do que isso farão, pois vou para o Pai. A little while the world will see me no more, yet ye shall see me, for I'll be with you. Pouco, o mundo não me verá mais. Contudo, vós me vereis, pois eu estarei convosco. What? Dump out, empty up, then I'll be in you to the end of the world, the consummation. Certainly, I'll be with you, even in you, to the end of the world. O quê? Despeje, esvazie-se. Então eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A consumação. Certamente, eu estarei convosco mesmo em vós até a consumação dos séculos. When that Spirit is in there, it takes hold of God's eternal word. And it calls everything contrary to it as though it wasn't. No matter what it takes place, what the world says, what anything else says. Quando esse Espírito está aí,
Ele pega a palavra eterna de Deus e chama tudo o que é contrário a ela como se não existisse. Não importa o que aconteça, o que o mundo diga, o que qualquer outro diga. If God has made the promise, the man that's endued with that Spirit will hold on to that promise of God. Because there's nothing else in his way. Se Deus fez a promessa, o homem que é revestido desse Espírito se apegará a essa promessa de Deus, porque não há nada mais em seu caminho. The church is pure. The church is purged by the Holy Spirit. Their conscience, the sears of doubt and unbelief is taken away. A igreja é pura, a igreja é purificada pelo Espírito Santo, sua consciência, os medos da dúvida e da incredulidade são tirados. And when they hear God's Word say a certain thing, they believe it. Oh, they hold on to it. They just don't move from it. E quando ouvem a palavra de Deus dizer algo, eles creem. Oh, eles se apegam a ela, não se afastam dela. And the world today, my friend, is wanting to see people that's united with Christ to display the real, genuine spirit of Christ. Gallant heroes. E o mundo hoje, meu amigo, está querendo ver pessoas que estão unidas a Cristo, mostrando o verdadeiro e genuíno Espírito de Cristo. Heróis valentes. In closing, you might say, the world is wanting to see heroes. They honor heroes. That's good. The old saying is that cowards die a million times while heroes never die. Para encerrar, eu poderia dizer que o mundo está querendo ver heróis. Eles honram o herói. Isso é bom. O velho ditado é que os covardes morrem 1.000.000 de vezes, enquanto os heróis nunca morrem. There's a story comes to my mind. I would like to quote it to you just for a few moments. It's a story of a hero that's too often forgotten. Há uma história que me veio à mente. Gostaria de citá-la para você só por alguns momentos. É a história de um herói que é frequentemente esquecida. Many of you men, my age and you women, you will remember it well in our school books. Muitos de vocês, homens da minha idade, e vocês, mulheres, se lembram bem dela em nossos livros escolares. It was many years ago in Switzerland. The little Swiss people had went up in the mountains and built themselves some houses. Foi há muitos anos na Suíça. O pequeno povo suíço tinha subido as montanhas e construído algumas casas para si. They had their own little economics and so forth, their little homes. And they loved them. They wasn't a warring people. They were peaceful people. Eles tinham sua própria economiazinha e assim por diante, seus lares, e os amavam. Não eram um povo guerreiro, eram pacíficos. And all at once, one time, coming into Switzerland was a great, powerful army. E de repente, certa vez, um grande e poderoso exército estava entrando na Suíça. And they were well-trained men, just sitting like them seats there. Just like a brick wall. Great shields, great spears, well-trained war men. And they come marching into Switzerland to take what the Swiss had. E eram homens bem treinados, em formação como esses assentos aí, como uma parede de tijolos. Grandes escudos, grandes lanças, homens de guerra bem treinados. E entraram, marchando na Suíça para pegar o que os suíços tinham. And the Swiss to guard their homes, kissing their wives goodbye and their children and babies, they took old pieces of scythe blades, rocks and stones, great big old clubs, and went out in the valley to meet the oncoming army. E os suíços, para proteger seus lares, dando um beijo de despedida em suas esposas e seus filhos e bebês, pegaram pedaços de lâminas de foice, rochas e pedras, grandes porretes e desceram ao vale para enfrentar o exército que se aproximava. And when they got gathered out there, just a little bitty handful of men. And all around them was a great marching army. E quando se reuniram lá, só um punhado de homens, e por todo lado havia um grande exército em marcha. What could they do? They stood hopeless, helpless, one looking at the other.
They were licked. There's no way around it. They were finished. O que poderiam fazer? Estavam desesperados e indefesos, olhando um para o outro. Estavam superados. Não havia como escapar. Estavam acabados. And after a while, there was a man by the name of Arnold von Winkelried. Pouco depois, surgiu um homem chamado Arnold von Winkelried. He stepped out and he said, "Man of Switzerland, over across the mountain is a little white home where my wife and 3 little children wait." Ele deu um passo à frente e disse: Homens da Suíça, do outro lado da montanha há uma casinha branca, onde minha esposa e 3 filhinhos me esperam. Say, when I kiss them goodbye this morning, I'll never see them again on this earth. Disse: Quando lhes dei um beijo de despedida esta manhã, nunca mais os veria nesta terra. They said, "Arnold von Winkelried, what are you going to do?" He said, "This day I shall die for Switzerland." Disseram: Arnold von Winkelried, o que vai fazer? Ele disse: Hoje morrerei pela Suíça. Well, they said, "Arnold von Winkelried, that will do no good. Why do you say you will die for Switzerland?" Bem, disseram Arnold von Winkelried, não vai adiantar nada. Por que diz que morrerá pela Suíça? He said, "You take what you've got, plowshares, little old sickles, sticks and clubs, rocks, said you follow me, and you fight the best you can with what you've got." Ele disse: Peguem o que tiverem, relhas de arado, velhas foices, paus, porretes e pedras. Disse: Sigam-me e lutem o melhor que puderem com o que tiverem. So what? I'm bound. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise.